Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Arraes. Nesse vídeo a gente vai começar uma nova série de vídeos, né, falando um pouco sobre alguns conceitos gerais da agricultura, do agronegócio, tanto para quem está começando quanto para quem já tem algum tempo no ramo e está buscando informação, porque é sempre bom ter informação de várias fontes possíveis, né? A gente sempre, uma fonte complementa a outra, então eu vou deixar um pouquinho aqui minha contribuição sobre isso, tá? Bom, e eu não poderia deixar de falar deles, né? Nesse nosso primeiro vídeo, eu não poderia deixar de falar dos elementos essenciais, tá? Falando sobre nutrição de plantas especificamente, né? Praticamente seria um tópico inicial. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito claro desses elementos essenciais para que a gente possa ter, né, realmente tomadas de decisões conscientes, né? Saber aproveitar a oportunidade que aparece pelo meio do caminho. Tá certo? Então, isso é um conhecimento básico muito importante. Beleza? Então, vamos lá começar a falar sobre eles. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem se vocês tiverem dúvidas, considerações, né? Se vocês tiverem correções que eu tenha dito alguma besteira aqui, podem falar, isso sempre agrega muito valor pra gente, tá bom? Sigam a gente também nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do canal, beleza? Então, vamos lá começar a falar do que interessa realmente. Então vamos lá, por que eu devo aprender sobre isso? Por que eu devo aprender o que são elementos essenciais? Na verdade, no final das contas, eu não estou falando só sobre por que você deve aprender o que são elementos essenciais. Eu estou falando por que você deve aprender sobre nutrição de plantas de forma geral. Primeiro de tudo, porque ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, ele influencia diretamente na sua tomada de decisão. Tá certo? Uma tomada de decisão consciente sobre manejo de adubação, sobre diagnóstico de pragas e deficiências, muito provavelmente vão deixar você muito tranquilo com relação ao seu plantio. Você vai muito provavelmente chegar muito mais próximo das suas metas do que não tendo esse conhecimento, certo? Além do que, tomando decisões inconsequentes sobre esses dois aspectos aqui que eu acabei de falar, muito provavelmente isso vai acarretar em prejuízos financeiros para você, tá certo? Então, só dando um breve comentário sobre a importância disso tudo e também vou acabar citando aqui um breve exemplo também, tá certo? A gente vai aprender ao longo desses vídeos, dessa série de vídeos que eu vou fazer sobre nutrição de plantas, a gente vai entender que, por exemplo, o fósforo, ele é um elemento essencial. Já vou até adiantando um pouco para vocês aqui, tá certo? Só que o fósforo, a gente tem vários tipos de adubo que utilizam o fósforo, que tem o fósforo na sua composição, certo? E assim, nas diferentes fases do nosso plantio, nós temos necessidade diferente de fósforo. E é muito provável que em uma decisão inteligente, uma decisão consciente, a gente use diferentes tipos de adubos fosfatados ao longo dessas fases, certo? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente vai fazer uma correção de solo, que a gente normalmente vai fazer uma fosfatagem, a gente precisa de um adubo com uma alta concentração de fósforo. Para quê? Para suprir a necessidade de fósforo do nosso solo. Para que a fixação desse fósforo não influencie na absorção dos nutrientes para frente, né? Nas nossas adubações de superfície, enfim. Certo? Então, a gente precisa de um adubo com alta concentração de fósforo. Certo? Quando a gente vai fazer adubação de superfície, a nossa planta agora também precisa de fósforo, certo? Então a gente usa também um adubo com uma concentração de fósforo, dependendo da situação, dependendo da cultivar, razoavelmente alta, né? Só que é o seguinte, quando eu vou fazer uma adubação de superfície, normalmente eu também preciso de outros macronutrientes e micronutrientes. Coisa que, para a minha correção de solo, não necessariamente eu vou precisar disso, tá certo? Então, se eu pegar o mesmo adubo, o mesmo tipo de adubo, tenha fosfato para as duas etapas, né, muito provavelmente ou eu vou estar subnutrindo a minha planta ou eu vou estar desperdiçando adubo. Então vocês já viram que o manejo foi errado, né? A gente teve desperdício de insumos ou excesso de insumos, né? E no final das contas também teve um prejuízo financeiro porque a gente vai estar pagando por algo que a gente não está usando ou vai estar pagando por algo que a gente não precisava de tanto, certo? Beleza, então isso aí é um resumo rápido, bem rápido mesmo, sobre a importância disso para vocês terem um exemplo
de como é importante ter conhecimento sobre nutrição de plantas, porque isso aí acarreta em vários outros aspectos do nosso plantio. Beleza? Então, agora que está explicado, agora que está bem claro na cabeça de vocês o objetivo de adquirir esse conhecimento, vamos seguir adiante e vamos começar a falar dos elementos essenciais propriamente ditos. Beleza? Então vamos lá, destrinchar, né, o que seria um elemento essencial. Né? Vamos começar pela primeira parte. O que é um elemento? Quando a gente está falando de elemento, no final das contas a gente está falando de elementos químicos que participam do ciclo de vida da planta. Tá certo? Um exemplo deles, nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio, enxofre, manganês, zinco, cálcio. Então, quando a gente está falando de elemento, a gente está falando de elementos químicos que participam do ciclo de vida da planta. Beleza? De alguma forma, vão participar do ciclo de vida. E o que significa ser essencial? A gente já sabe o que é um elemento e o que faz desse elemento essencial, tá certo? A gente vai ver aqui que para um elemento ser essencial, ele tem que cumprir alguns critérios de essencialidade. 3 critérios de essencialidade. O primeiro deles, caso esse elemento falte, né, na planta, ela não consegue completar seu ciclo de vida, certo? Ou seja, ela não consegue executar as suas funções vitais. Beleza? Show de bola. Segundo critério, elas são insubstituíveis. Esses elementos são insubstituíveis. Ou seja, mesmo que nós tenhamos elementos com propriedades similares, esses elementos não conseguem substituir os elementos essenciais nas funções vitais da planta, ao longo do seu ciclo de vida. Tá certo? Outro detalhe, talvez o videozinho aqui meu no cantinho fique em cima da letra, mas eu vou compartilhar com vocês esse slide aqui para vocês terem essa nossa apresentação, tá certo? Mas vamos lá, terceiro critério de essencialidade. Esse elemento não basta apenas ser absorvido pela planta ou melhorar a característica do solo, tá certo? O elemento precisa participar do metabolismo da planta, precisa participar das funções vitais da planta, certo? Então, esses daqui são 3 critérios, os 3 critérios de essencialidade para que um elemento seja considerado um elemento essencial. Beleza? Nós vamos ver mais para frente que nós temos outros tipos de elementos e que esses elementos podem variar, né? A definição deles pode variar de espécie para espécie, de cultivar para cultivar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, então fica ligado aí até o final. Beleza? Mas entendido isso, é o seguinte: elemento essencial, então, são elementos químicos que participam do ciclo de vida da planta, são insubstituíveis. Em caso de falta, a planta vai ter o seu desenvolvimento comprometido, não vai conseguir completar seu ciclo de vida. E, além deles serem absorvidos pela planta e melhorarem o solo, ele precisa ser utilizado nesse metabolismo. Beleza? Então, isso aqui, espero que esteja muito claro na cabeça de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Então, o que a gente conclui com isso aqui? A gente pode tirar uma conclusão já de antemão nesses nossos primeiros momentos de apresentação aqui, tá? Todo elemento que não participa do metabolismo da planta é dispensável, tá certo? Não quer dizer que seja prejudicial, não quer dizer que não seja útil, quer dizer apenas que para uma planta completar seu ciclo de vida, sobreviver, ter seu desenvolvimento, não necessariamente precisa de outros elementos que não sejam os essenciais, tá? Elementos que não são essenciais, são dispensáveis. Fechou? Então, beleza. Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, para a nossa próxima parte. E quem seriam esses elementos essenciais, tá certo? Aqui no lado já estão listados todos eles, beleza? E eu quero que vocês prestem bastante atenção na representação deles. Vocês vão ver que tem algumas cores diferentes, com tamanhos diferentes. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês no nosso próximo slide, na nossa próxima apresentação, no restante da nossa apresentação. Vocês vão entender direitinho por que essa diferença aí de representação, tá certo? Mas nós temos aqui, ó, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, cloro, manganês, boro, zinco, ferro, cobre, níquel e
molibdênio, tá? Esses são elementos essenciais, tá, pessoal? Pelo menos na maioria das espécies, na maioria das cultivares. Como eu falei para vocês, dependendo das cultivares, eu estou até dando um spoiler de uma parte da apresentação, tá? Mas dependendo das espécies das cultivares, podem ter elementos que a gente vai chamar de benéficos, que são essenciais para essas espécies e para outras não, tá certo? Existem situações que isso acontece, mas na maioria dos casos, esses aqui são os elementos essenciais de forma geral, beleza? Então, eu falei para vocês que a gente tem uma diferença na representação deles. Vou voltar um pouquinho de slide aqui para vocês verem que esses elementos aqui em cima, eles estão representados em círculos maiores e esses em círculos menores. Por que isso? Porque dentro dos elementos essenciais a gente tem uma subdivisão, tá certo? Que são dos macronutrientes e os micronutrientes, certo? O que são? Eu vou fazer a citação e a explicação desses macro e micronutrientes, mas nós vamos ter vídeos específicos sobre eles que nós vamos destrinchar isso aí com mais detalhes, beleza? Mas então, no final das contas, o que é um macronutriente e o que é um micronutriente? Um macronutriente é um nutriente que a planta precisa em maior quantidade. Um micronutriente é o que ela precisa em menor quantidade, tá certo? Então, a planta precisa em maior quantidade de quê? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. Esses são os elementos que, na maioria das vezes, de forma geral, né, falando de forma geral, as plantas precisam em maior quantidade, tá certo? E os micronutrientes são elementos que ela precisa em menor quantidade, né, como eu já falei. São cloro, manganês, boro, zinco, ferro, cobre, níquel e molibdênio. Beleza? Então, como eu falei, eu vou citar aqui, dar uma explicada um pouco mais abrangente sobre eles, mas nós vamos destrinchar nos vídeos específicos sobre esses assuntos. Fechou? Mas é muito importante, a gente não pode deixar passar um detalhe, né, uma consideração que é o seguinte. Não é porque um elemento é um macronutriente que ele é mais importante que um micronutriente. Isso não tem nada a ver, tá certo? As proporções deles podem ser totalmente diferentes como são de verdade, né? É muito diferente a proporção de um macronutriente para um micronutriente, tá certo? Mas isso não significa que um é mais importante que o outro. Todos são de fundamental importância para o desenvolvimento da planta e para que ela complete seu ciclo de vida, tá certo? Por mais que a planta exija um pouquinho de nada daquele micronutriente, mas ele é tão importante quanto uma grande quantidade do macronutriente. Beleza? Então, isso é uma consideração que a gente não pode deixar passar. Bom, e como eu já dei spoiler, né, dependendo das cultivares, nós podemos ter micronutrientes que passem a ser macronutrientes ou vice-versa, tá certo? Podem ter macronutrientes que se tornem micronutrientes dependendo da cultivar, tá certo? Em situações específicas. Também é possível nós termos elementos benéficos que se tornem elementos essenciais, tá? A gente já vai explicar o que são elementos benéficos, tá? Então, isso aqui é uma observação importante. E como eu falei, a gente já falando sobre os elementos benéficos, o que são esses elementos benéficos? Eles são elementos que, em caso de falta, as plantas ainda conseguem completar seu ciclo de vida, tá certo? Ou seja, eles não são iguais aos essenciais. Os essenciais a gente tem o ciclo de vida interrompido. E, nesse caso, nos elementos benéficos, a gente não tem isso. Só que a adição desses elementos benéficos, desses nutrientes, pode ajudar em alguma fase, em alguma etapa desse ciclo de vida da planta, tá certo? Quais são esses elementos? Por exemplo, nós temos aí o sódio, o selênio, o cobalto e por aí vai. Existem outros, tá certo? Então, não são essenciais, eles não influenciam, em caso de falta, né, negativamente no ciclo de vida da planta, só que na sua adição pode de alguma forma ajudar em alguma etapa do ciclo de vida dela. Beleza? Então, esses são os elementos benéficos. Nós temos também os elementos tóxicos, que esse aí a gente não quer de jeito nenhum no nosso solo, tá certo? O alumínio, quando a gente chegar na parte de CTC, de acidez do solo, a gente vai falar muito sobre alumínio, tá certo? O cromo, o chumbo, o mercúrio, tá certo? Então a gente tem esses elementos tóxicos aí que a gente não quer de jeito nenhum lá,
tá bom? Muita atenção para o alumínio, porque vocês vão ver que ele anda de lado a lado com a acidez do solo, tá certo? Por conta de CTC e etc. A gente vai chegar lá. Então a gente pode concluir, depois desse nosso bate-papo aqui sobre os elementos essenciais, é que o manejo da adubação, ou pelo menos o manejo correto da adubação, né, tem como objetivo disponibilizar para as plantas os elementos essenciais nas quantidades corretas, tá certo? É muito importante a gente sublinhar, ou pelo menos se atentar para essa questão de quantidades corretas, tá certo? Eu até fiz uma parte da apresentação voltada para isso, que o que quero dizer com quantidades corretas. A necessidade de cada nutriente varia de espécie para espécie, por isso que existem boletins técnicos que você pega, documentações específicas sobre cada espécie cultivar, para que você tenha esse parâmetro, né? O quanto aquela espécie que ela cultivar necessita daquele nutriente, tá certo? Exceder muito essa quantidade, mesmo sendo macronutriente, também pode trazer riscos à planta, tá certo? Não só à planta, mas também ao solo, enfim. Tá certo? Então, é muito importante a gente atentar para isso aí. Adubação correta significa disponibilizar elementos essenciais para a planta quando ela necessita e o quanto ela necessita. Tá certo? Bom, então vamos chegando ao fim aí da nossa apresentação. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude muito vocês. E sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam no canal. Curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem com os amigos, tá certo? A gente está aí sempre para compartilhar informação de qualidade com vocês, então tudo que eu peço para vocês é que curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem nossos vídeos. Isso aí me ajuda muito, eu sempre procuro ajudar muito vocês também, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal, e até lá!